Valeu, Lucas. Agora, 7h19, a psicóloga e psicoterapeuta baiana, especialista em psicologia familiar e consteladora familiar, Cíntia Liana Reis de Silva, está de volta ao Brasil para realizar o seminário O Acolhimento da Mãe na Perspectiva das Constelações Familiares. O evento está previsto para amanhã, em Salvador. Cíntia Reis, que mora na Itália, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Cíntia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, te rever. Prazer, excelente. Prazer todo nosso. Explica pra gente, qual é o objetivo desse evento? O objetivo desse evento é mostrar como é importante a reconexão com a energia da mãe, sobretudo para a mulher, para o homem e para a mulher, mas falando muito do feminino, da força do feminino, de trabalhar a relação com a mãe e assim também trabalhar a relação com os filhos, trabalhar a maternidade. Então, quando a gente se reconecta com a nossa mãe, que acaba existindo o fluxo do amor mais forte, né? Trabalhando os bloqueios, trabalhando os traumas que tem nessa relação. Tem muitas coisas ocultas. Por mais que a relação seja maravilhosa, mas tem muitas coisas ocultas. Então, quando a gente trabalha isso, a gente abre possibilidades para nós sermos mães muito melhores, no sentido assim, mais leves, sem trazer os traumas da relação com a nossa mãe para a relação com os nossos filhos. E a técnica que você utiliza para essa reconexão com a mãe é a constelação familiar. É a constelação familiar. Como é que funciona a constelação familiar? A constelação familiar é um método fenomenológico de Bert Hellinger que ele desenvolveu. Depois que ele conheceu na tribo Zulu esse fenômeno do campo mórfico, que é uma teoria científica de Rupert Sheldrake, que é um britânico, um sagista britânico, biólogo, e ele mostra, né, que todos nós somos inseridos em campos energéticos. Cada grupo que nós pertencemos, nós somos influenciados por esse grupo, que chama campo mórfico. Então, ele desenvolveu isso para as constelações, para o campo da família, que seria o campo morfogenético. Então, nós somos o tempo inteiro influenciados por esse campo, o tempo inteiro. Tudo que nós pensamos, sentimos, inclusive nós herdamos traumas que não são nossos, né? Herdamos de avós, de bisavós, traumas que saltam gerações e que às vezes caem em cima da gente. E eu sempre pergunto para as pessoas, vocês acham que vocês vivem o destino de vocês? Não vivemos o nosso destino. A constelação, ela propõe isso, que nós possamos limpar coisas que não são nossas, traumas, problemas, sensações, medos que nem são nossos. E aí a gente vai estar livre para viver a nossa vida, o nosso destino com potência, para criar, para nos desenvolvermos profissionalmente, para ter sucesso. Por exemplo, o sucesso está muito ligado à relação com o pai. Muita gente não consegue sucesso e fica tentando toda uma vida ter sucesso. Mas se não trabalhar a relação com o pai, vai ser muito difícil conseguir isso. Como é que se dá na prática essa técnica? São pessoas que representam as diversas figuras da família? Sim, ótima pergunta, porque é muito assim, precisa explicar para a pessoa entender, porque é muito complicado de entender. A pessoa pode fazer com bonecos, esse trabalho, que é individual, ou pode fazer em grupo. Eu, particularmente, prefiro fazer em grupo, porque no grupo as pessoas se movimentam e falam. Então, elas chegam para o constelador e falam, olha, eu gostaria de trabalhar isso. Ela pode trabalhar um sentimento, um medo, uma sensação, pode trabalhar um conflito com alguém, né, relacional, pode ser emocional, pode ser físico, uma doença, porque por trás da doença tem sempre alguma coisa oculta, que pode nem ser dela a doença. Normalmente as doenças vêm repetidas, destinos repetidos. Pode trabalhar problema econômico também, relação com o dinheiro, que é muito séria também. Qualquer coisa ela pode trabalhar. Então ela vai dizer ali uma frase para o constelador não precisa saber absolutamente nada da vida dela. E aí ela vai dizer, olha, eu quero trabalhar isso. E o constelador vai dizer, olha, você vai colocar uma pessoa para representar o teu pai, a tua mãe e você. Dependendo do problema, o constelador vai saber ali o que vai. Ou os irmãos. Uma pessoa para cada uma dessas personagens. Sim. E aí ela vai posicionar as pessoas ali no campo. Quando ela toca nos ombros, ou mesmo sem ela dizer para as pessoas o que ela quer trabalhar, ou mesmo sem tocar, só na intenção, né, ela pode dizer só para o constelador que ele vai fazer tal, as pessoas já recebem uma permissão para sentir o inconsciente da família. A partir dali, aquela pessoa que representa a mãe vai ter acesso aos sentimentos inconscientes da mãe em relação àquele problema que ele colocou. Mesmo sem ter conhecimento nenhum sobre a história da pessoa que está sendo sem ter conhecimento nenhum, trabalhada ali? Sim, é incrível. Quem faz uma vez, assim, a primeira vez, às vezes
e aí vê a pessoa falando igual o pai, o que o pai está sentindo? Aí ele vai dizer, eu estou sentindo isso. E aí a pessoa que está constelando, às vezes, fica completamente assustado, porque se não fez nunca, se não conhece bem. Nossa, mas ele está falando igual ao meu pai. Meu pai fala exatamente isso, mas meu pai sente exatamente isso por mim e ele nunca percebeu, ele nunca admitiu. Então ali aparece a verdade, não o que você acha ou o que você quer achar. Porque a nossa mente, ela calcula, ela racionaliza, mas ela não vê a verdade. Não é tanto de, ponto de vista, todo mundo tem o seu. Cada um tem o seu, mas no campo não é um ponto de vista. Aparece a verdade, o que está por trás do problema. E o mais legal é por isso que as pessoas, elas são empurradas por essa força do campo. Por exemplo, a mãe, ela tem uma aliança muito forte com o filho mais velho. E aquele mais novo sente um pouco de ciúme. Aí, na hora que a gente coloca o campo em ação, a mãe é empurrada para perto do filho mais velho. Sem a gente ter falado nada, que aquela mãe tem uma aliança fortíssima. E o filho mais velho é empurrado à mãe. Então, fica ali os dois juntos, agarrados. E aí a gente vai ver o que tem por trás dessa relação. Por que essa mãe é tão apegada a esse filho mais velho. E por que esse filho tem ciúme. E a gente vai trabalhar esse ciúme. Trabalhando esse ciúme, ele vem do que está por trás disso. Às vezes é uma necessidade da mãe, às vezes a mãe se sente mais... não teve o amor da mãe dela, então fica super protegendo o filho mais velho. Então tem toda uma dinâmica, né, oculta. E aí a gente vai ligar essa mãe lá com a mãe dela, para ela pegar a energia da mãe dela, para ela não ter que ficar tão dependente desse filho mais velho dela. E aí ela vai deixar o filho mais velho, inclusive, viver a vida dele tranquilo, né? Vai deixar de querer sugar a energia que ela precisa da mãe desse filho mais velho. E o filho mais novo começa a ver aquilo, aquela necessidade da mãe, a carência da mãe. Ele começa a ter empatia pela mãe, começa a não sentir mais raiva pela mãe por causa dessa relação, de ciúme que ele tem. E ele começa a se aproximar mais da mãe também, porque a mãe vai estar mais forte para dar amor para ele também, porque já pegou da mãe dela, entendeu? Então, se estabelece uma ordem, um fluxo de amor, uma harmonia nova na família. E mesmo sem ele dizer nada para a família dele, que ele foi constelar, a família inteira que está ligada a ele, que está ligada a ele no campo energético, sente a mudança de toda essa dinâmica que ele foi colocada a paz. Poderosa essa técnica, né? Fernando quer fazer uma pergunta também. Algumas, várias de famílias começam a utilizar a técnica da constelação familiar para tentar resolver conflitos, eventualmente, em processo de divórcio, em processo de guarda de filhos. Como é que funciona isso? É excelente, excelente. Eu trabalhei muitos anos na Vara da Infância, na primeira Vara da Infância e Juventude, com o Dr. Salomão Rezedá. E conheço bem como acontece, né? E tenho lido muito aqui as notícias do Brasil a respeito disso. Eu acho excelente quando tem constelação familiar, quando as duas partes fazem constelação familiar, as chances de sucesso no processo, de não ter processo, de ter conciliação total, com a mais completa harmonia, é de 100%. 100%. Porque ali eles começam a ver a verdade do que está por trás do conflito, do que está por trás, de como eles podem fazer mal à criança com aquela guerra, aquele conflito todo. Então, as pessoas ganham um nível de consciência mais elevado e param de brigar. É harmonia, é isso que acontece, acaba tendo harmonia. Como é que funciona? A senhora falou que as pessoas podem fazer individualmente e aí o reflexo da participação nessa terapia, digamos assim, ela vai contribuir com toda a família. Mas é possível fazer, por exemplo, a família conjuntamente ou são só participações individuais? A família pode acompanhar quem quer fazer a constelação. A família pode ir junto. Inclusive, esse sábado eu fiz um grupo em que tinha a mãe e duas irmãs. Teve um momento que a irmã mais nova não quis muito que a mãe participasse. Aí eu falei para ela, olha, a tua mãe não participando é a mesma coisa, porque ela vai receber também a informação. Mas ela participando, ela mais conscientemente, mais racionalmente vai ter noção do que está acontecendo. Então pode ser muito bom para vocês. E aí ela tranquilamente aceitou, não teve problema nenhum. E as três viram a constelação, né, da outra. Qual a inspiração do nome constelação? Constelação, porque ele parte do princípio que somos como se fôssemos estrelas, né? Como constelação é um grupo de estrelas, é como se a família fosse essa constelação. Sim, estrelas. Tô chutando aqui. Eu imaginei que era isso, mas eu preferi que ela respondesse. Eu fui muito objetiva, né? E assim, que um influencia na vida do outro. Né? Realmente, um influencia na vida do outro. Tudo que você faz hoje vai se refletir na vida dos teus filhos, no futuro ou agora.
Qualquer movimento que você faça. Basta uma sessão de constelação familiar para que o problema seja resolvido, o desbloqueio ocorra? Isso é muito subjetivo, sabe por quê? Porque às vezes é um problema tão grande, que a pessoa tem a expectativa de resolver em uma constelação. Não é assim. Às vezes a pessoa resolve uma grande parte daquele problema, tira um peso muito grande das costas dela, porque a gente carrega inclusive os pesos dos nossos pais, às vezes fica insuportável inclusive viver. Porque as doenças também são pesos, muitas vezes, que a gente carrega ou quer salvar os pais, né? Então, o que acontece Desculpe, você pode repetir a pergunta, que eu acho que eu já me perdi aqui, eu fico tão... Não, se basta uma sessão... se basta uma sessão. Ótimo, então. Que às vezes as pessoas tiram um peso muito grande. E aí depois ela percebe que ainda tem alguma coisa para trabalhar naquilo ali, que ela pode melhorar ainda, e ela vai fazer uma segunda constelação. Nesse seminário que você vai realizar amanhã, qual é o objetivo? É revelar como se dá uma constelação familiar? Você vai exemplificar? Vai ser uma amostra de um tipo de constelação familiar? O que você vai fazer amanhã? Eu quero até presentear uma pessoa que vai estar na plateia com a constelação, porque eu quero mostrar também como é a constelação. Você vai falar a respeito e vai demonstrar como é que se dá. Isso, como se dá. Mostrar a importância da relação com a mãe, da reconexão para a felicidade. Porque assim, quando a pessoa ela começa a olhar a vida de uma forma diferente, de uma forma mais intensa, de uma forma mais feliz, quando ela se reconecta com a mãe. Uma pessoa não conectada com a mãe, normalmente é uma pessoa que não sorri, ela sorri muito pouco. Normalmente ninguém é conectado. Alguns são mais conectados porque a gente perde essa conexão depois que a gente nasce, né? Por causa das mágoas, dos traumas, dos problemas. Ninguém é perfeito. A relação com a mãe é realmente conflituosa, de base. Freud também explica, né? Já lá muito atrás. Então, quando a gente se reconecta, é como se a gente renascesse. E a gente começa a ver todo o potencial de vida que a gente tem. A gente começa a ficar grato pela vida. A gente começa a... como é que eu posso dizer, homenagear, né? A gente começa a reverenciar os nossos pais, ter um respeito, uma gratidão, não é ser igual a eles. Quando a gente reverencia, quando a gente respeita os nossos pais de verdade na alma, sem julgá-los, porque a constelação propõe isso, o não julgamento, o pegar a vida dos pais. Quando a gente faz isso, a gente está pronto para viver na felicidade. Porque quanto mais a gente julga os nossos pais, mais a gente fica igual a eles no que a gente não quer. Já dizia isso é uma armadilha. Como nossos pais, apesar de tudo, somos iguais, né? Mais ou menos assim. Não lembrei da letra, queria lembrar agora, mas ele dá esse recado. Que a gente ainda repete... somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Aê, seu Fernando, muito bem. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Esse seminário está marcado para amanhã na Uninassal, no bairro da Pituba. Vai ser de que horas a que horas e ainda está com inscrições abertas? Vai ser das 10 ao meio-dia e 30. Uhum. Talvez a gente faça até um pouquinho menos, porque por toda essa mudança que a gente está tendo aí, da questão de contato social, né, por causa do vírus. Mas vai ser esse horário mesmo, às 10 horas da manhã, na Uninassal. E quem tiver interesse em se inscrever, qual o canal? Pode entrar em contato pode entrar no site do Simpla, inclusive uma coisa mais fácil, pode entrar no meu Instagram, é Cíntia Liana, Cíntia sem H, sem Y, normal, Cíntia Liana, junto. E aí lá no meu Instagram pode se inscrever embaixo do vídeo, que eu convido, embaixo do vídeo, pode fazer um comentário ou me mandar uma mensagem. Tem alguns vídeos lá que falam, alguns flyers, que pode colocar o nome lá, que aí a gente já inscreve a pessoa. Cíntia, muito obrigado, sucesso no seminário de amanhã. Muito obrigada a vocês. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada. A gente lembra que esse papo todo você pode rever no nosso canal no YouTube e também nas plataformas Spotify, Deezer e iTunes, agora 7:27 na tarde fina.